Vocês já ouviram falar na família Rockefeller? Aquele nome que aparece nas sombras das grandes histórias do nosso mundo, sabe? Uma família que começou lá atrás, quase do nada, lá no interior dos Estados Unidos, e que acabou se tornando símbolo de poder, riqueza e mistério. A história deles começa meio simples, quase humilde. O pai do John D. Rockefeller, William Avery, apelidado de Bill, vendia de tudo um pouco. Dizem que ele fazia qualquer coisa para ganhar a vida, vendia remédios caseiros, prometia panaceias milagrosas nas estradas. Não tinha muito dinheiro, mas tinha o espírito de comerciante. Com a ajuda de John e do irmão, Bill foi se metendo em negócios até que, de repente, algo deu certo de verdade. E quando John D. Rockefeller entrou no mundo do petróleo, a coisa deslanchou. Pensa num cara cuidadoso, disciplinado e implacável nos negócios. John abriu uma refinaria, depois outra, depois montou a famigerada Standard Oil em 1870. Daí não teve pra ninguém. Em poucas décadas, ele controlava praticamente todo o petróleo dos Estados Unidos. Sabe aquelas lâmpadas que iluminavam as casas e os trens, a gasolina para as primeiras máquinas? Quase tudo passava pelas mãos de Rockefeller. Com esse monopólio, a família começou a acumular uma fortuna sem limites. E a influência também política, social, o que você imaginar. Os Rockefeller investiram em bancos, ajudaram a erguer instituições educacionais e de pesquisa, criaram universidades e centros de estudos médicos e até tiveram laços com políticos. Sim, Nelson Rockefeller chegou a ser vice-presidente dos EUA, lembra disso? Tudo meio misterioso, mas bem articulado. Amigos nos lugares certos, doações discretas, um lobby forte nos bastidores. Dizem que aos poucos essa teia ficou tão grande que o nome Rockefeller aparece conectado a um monte de organizações pelo mundo. Universidades famosas como a de Chicago e até uma enorme nas Filipinas. Centros de pesquisas médicas, um montão de fundações de caridade espalhadas, esses filantropos de plantão. Deu tanta grana pra caridade que começou a surgir a pergunta: o que eles querem em troca? Alguém costuma dizer que não existe almoço grátis no mundo dos poderosos, né? Aí entra um dos pontos mais sombrios dessa história. As acusações de que a filantropia deles pode ser meio fachada. Tipo, eles doam milhões para a universidade, mas em contrapartida querem controlar estudos de biotecnologia ou manipular políticos por lá. Tem quem acredite nisso. Afinal, os Rockefeller eram financiadores por trás do movimento eugenista no começo do século XX. Parece coisa de filme, mas é fato. Eles apoiaram pesquisas que mexiam em genética, controle de natalidade, aquele papo de melhoramento das raças humanas. Pesadelo, né? E para completar, o pessoal adora especular teorias conspiratórias envolvendo o sobrenome Rockefeller. Aí é onde a história fica bem cabulosa. Tem gente que diz que a família puxa cordas invisíveis no palco global, tipo os verdadeiros donos do poder. Tudo gira em torno de siglas e círculos fechados. Sabe aquele tal de Conselho de Relações Exteriores? CFR. Parece clube chique de reuniões, mas na cabeça de muita gente é piada interna de magnatas. O David Rockefeller, por exemplo, fundou umas paradas cheias de código e grana como a Comissão Trilateral, que chamou figurões do mundo todo pro seu clubinho privado. Por aí a coisa vai. O nome Rockefeller virou quase sinônimo de nova ordem mundial em alguns vídeos conspiracionistas. Imagina, o cara de chapéu, que era o John D., nos velhos tempos virou até meme pra quem jura que os Rockefellers participam até de testes secretos de vacina em algum laboratório escondido. Todo acontecimento global, né, desses desastres naturais suspeitos a grandes crises econômicas, tem um puxador de cordas Rockefeller de plantão. Tem até quem misture Illuminati, sociedades secretas, dinheiro sujo e controle mental nessa panela conspiratória. Hoje, né, os Rockefeller não estão mais dando bobeira nas capas de revista, ostentando mansões como antigamente. Claro que seguem milionários e influentes, mas bem mais discretos. Mantiveram as fundações ativas, saúde pública, meio ambiente e essas causas modernas de salvar o planeta. Alguns dizem que com isso tentam pagar a culpa do passado, outros acham que é só mais uma peça do jogo deles, plantar ideias hoje para colher influência amanhã. No fim das contas, a família Rockefeller continua sendo um enigma entre a realidade e a lenda. Vieram do interior americano, ficaram bilionários vendendo petróleo e no caminho ganharam o estigma de mestres das sombras. Se fazem caridade por culpa, por controle ou por pura generosidade, a gente nunca vai saber ao certo. O que posso garantir é que, quando eu escuto Rockefeller, lembro daquela máxima: eles sabem mais do que a gente pensa. E no fundo talvez seja isso mesmo. Cada Rockefeller sabe uma parte da história que o resto de nós nunca vai ver.